Graça e paz, meu irmão. Aula de Bibliologia, página 28, a escrita antiga. A ciência que estuda a escrita antiga é a paleografia. No passado, antes de haver escrita, os homens transmitiam suas histórias, suas culturas, sua maneira de ser uns para os outros através da transmissão oral. Então, os pais transmitiam para os filhos, que transmitiam para os seus filhos a maneira de ser da sua tribo, do seu povo, da sua nação. Essa maneira de ser e existir perdurou até o momento em que foi desenvolvida a escrita. Com a escrita, a tradição e a transmissão oral de cultura, de narrativas, de ensinos, foi entrando em esquecimento, já que agora os homens poderiam registrar de modo permanente a sua maneira de ser, a sua cultura, a sua maneira de enxergar o mundo. No passado, como nós falamos, a transmissão era feita de modo oral, de modo verbal. Assim também Deus se comunicava verbalmente com os homens. E a Bíblia tem vários dos seus capítulos nos ensinando que lá nos primórdios, Deus falava com os homens e os homens obedeciam às ordens do Senhor sem que existisse nenhum tipo de registro escrito disso. Foi assim com Noé, na ordem dele separar os animais para entrarem na arca. Foi assim com Abraão, que obedecia aos mandamentos, os preceitos, as leis de Deus, que obedecia a Deus, fazia a vontade de Deus. Embora não existisse nada escrito, Deus lhe comunicava pessoal e verbalmente a sua verdade. Foi assim também com Moisés, até o momento em que Deus ordenou a Moisés que ele começasse a registrar as suas revelações para que futuras gerações pudessem, através dos livros escritos, compreenderem a vontade de Deus e descobrirem quais os planos e propósitos de Deus para as suas vidas. Lá em Êxodo 17:14, nós temos essa ordem de Deus a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Depois desse momento, inúmeras vezes Moisés vai falar da ordem do Senhor para que ele registre algo escrito, e em outros momentos ele vai dizer que ele registrou alguma coisa escrita, e assim nós começamos a ter o registro escrito da revelação de Deus. Tá? Antes, esse registro da revelação de Deus era feito de modo oral. Agora, a partir de Moisés, ele é feito através da escrita. No passado, nós tínhamos, antes da escrita, a transmissão de conhecimentos era feita de modo oral. Com o surgimento da escrita, passa a ser de modo escrito. A escrita, quando surgiu, ela surgiu primeiro na forma pictográfica. O que é a forma pictográfica? A forma pictográfica é uma evolução da pintura rupestre. A primeira maneira do homem expressar os seus pensamentos, colocá-los de uma maneira permanente, foram os desenhos que eram feitos em cavernas, em rochas, desenhos que eram feitos expressando as lutas, as vitórias, as caçadas, as grandes batalhas dos homens do passado. Eles faziam esses registros com desenhos simples de homens e animais, do fogo, algumas vezes do frio. Eles faziam esse registro lá nas rochas e esse registro ficou para a história. A evolução disso foi aquilo que se chamou escrita pictográfica, em que nós temos o uso de símbolos para representarem ideias. Você tem um símbolo determinado que vai representar, por exemplo, um animal, um outro símbolo que vai representar uma ave, um outro símbolo que vai representar uma árvore. Então, cada um desses símbolos vai representar um conceito da realidade. O problema da escrita pictográfica é que eles tinham, lá nos primórdios, eles tinham muitos símbolos e eles precisavam reduzir esse número de símbolos, porque senão eles teriam dificuldades
de entender aquilo que eles tentavam comunicar. Assim, a escrita pictográfica foi avançando, até que eles conseguiram resumir todos esses símbolos, que algumas vezes eram mais de 3.000, a 500 símbolos básicos que permitiam que os homens de uma determinada cultura compreendessem aquilo que estava escrito de um para o outro. Tá? Esses desenhos, essas pictures, eles eram registrados basicamente em madeira e, sobretudo, em tábuas de argila. A argila é uma espécie de barro e esse material ele era moldado e, enquanto ele ainda estava mole, flexível, usava-se então o estilo, que era uma espécie de um estilete, uma faquinha pontuda, e com esse material faziam-se os desenhos naquela pequena tábua de argila. Geralmente não eram tábuas grandes, eram tábuas que mediam às vezes 10, 12 centímetros por 15, 18 centímetros. Então essas pequenas tábuas, elas então eram, após ter se inscrito nelas o que se desejava escrever, elas eram colocadas ao sol para secar, ou então elas eram levadas a fornos. E nos fornos elas eram expostas a elevadas temperaturas, fazendo com que aquele material secasse, e quando ele estava seco, então ele estava pronto para uso, e ele então era guardado, ou então ele era levado para outras pessoas que iam considerar aquela mensagem e que estariam dessa maneira aprendendo ou conhecendo aquilo que lhes era informado. Tá? Então, daí nós fomos evoluindo e nós chegamos àquilo que se chama de hieróglifo, que era a língua pictográfica, a escrita pictográfica mais conhecida, que era a escrita lá do Egito. No Egito, então, eles desenvolveram essa escrita, que são chamados hieróglifos. Hieróglifos vem de duas palavras que vão significar hiero, santo, e glifos é escrita, então você tem a escrita santa. Então eram mensagens que eram feitas com figuras, e essas figuras então tinham um determinado significado que aqueles que conheciam os hieróglifos eram capazes de interpretar. No passado, não eram todas as pessoas que tinham habilidade da leitura. Muitas vezes eram apenas os reis, os nobres e os sacerdotes. Daí a questão de ser hieróglifo, de ser considerado algo sagrado à escrita. Os hieróglifos egípcios, eles perduraram aí lá por volta do ano, talvez 2000, até o 2000 a.C., até o ano 700 a.C., e depois eles foram substituídos por uma outra língua que também era pictográfica, que eram os hieróglifos demóticos. Era o egípcio demótico, que era um egípcio mais elaborado, com menor número de símbolos, mas que tinha uma capacidade muito adequada de transmitir o pensamento e a cultura egípcia. Tá? Porém, eles eram difíceis de serem interpretados. A língua egípcia parecia ininteligível. Até que lá por volta de 1800, quando o exército de Napoleão invadiu o Egito, eles descobriram na localidade de Roseta uma pedra de basalto negro que tem aproximadamente 1,30 m de comprimento, 80 de largura e 30 de espessura. E essa pedra ela é chamada Pedra de Roseta. Nessa pedra existe um decreto do rei do Egito, do faraó do Egito, em 3 línguas. O hieróglifo antigo, o egípcio demótico, que é esse egípcio mais recente, e também em grego. Essa pedra foi a chave para a interpretação dos hieróglifos egípcios, porque alguns anos depois dessa descoberta, que aconteceu, como falei, lá por volta de 1800, lá por volta de 1812, um estudioso chamado Jean Champollion, ele conseguiu perceber que
O terceiro idioma dessa pedra era o grego. Então, como ele conhecia o grego, a partir da leitura do grego, ele começou a fazer comparações com os hieróglifos demóticos, o egípcio demótico e o egípcio hieroglífico. E dessa maneira, ele pôde interpretar aquilo que estava dito naquela pedra. Pôde também fazer a chave, encontrar a chave para a interpretação das duas outras línguas, porque a partir do grego que era conhecido, ele começou a fazer comparação com os símbolos e começou a interpretar todo aquele material. Na nossa apostila, nós temos uma tabela com um exemplo do idioma do alfabeto egípcio. Tá? Então, essa tábua deve ser consultada para que nós possamos entender um pouco melhor aquilo que nós estamos falando. Outra escrita pictográfica muito famosa foi a escrita cuneiforme. A expressão cuneiforme significa em forma de cunha. Por que isso? Porque os seus escritores usavam cunhas para imprimir os símbolos que eles desejavam na argila, antes de colocá-la naquele processo de secagem ou ao sol ou nos fornos. Essa forma de escrita também tem esse nome porque os seus símbolos têm o formato de cunha, tem o formato de pequenas estacas como aquelas que eles usavam para fixarem as suas tendas nos locais onde eles viviam. Tá? Grosseiramente seria algo parecido com o formato de um prego ou de uma adaga. Tá? Então essa forma, ela também era uma forma pictográfica que usava símbolos, mas que vai evoluir para símbolos mais elaborados, que vão se tornando cada vez mais semelhantes ao alfabeto como nós conhecemos hoje. Sendo que essa forma de escrita vai surgir depois da escrita pictográfica como nós pensamos, lá por volta de 1900 a.C. Tá? Depois nós teremos, tá, o surgimento da escrita linear B, que vai ser aquela escrita que vai dar origem ao alfabeto grego, conforme decifrada por Michel Ventris em 1950. Tá? Dessas escritas ideográficas e até por associação de ideias, assimilação de conceitos e imagens, vai se desenvolver a escrita alfabética. A palavra alfabeto, ela significa alfa e beta, então é uma junção desses dois termos para falar das duas primeiras letras do alfabeto grego. Então, o alfabeto é uma escrita em que cada letra representa um fonema ou cada conjunto de letras representa um fonema e dessa maneira vão se formar palavras a partir desses fonemas que serão unidos uns aos outros. O alfabeto surgiu ali por volta de 1400, talvez desenvolvido pelos fenícios. Tá? E nós temos alguns exemplos desse alfabeto egípcio e de outros alfabetos conforme eles foram surgindo ao longo dos séculos.